Vamos lá, Marquinhos. Então agora é com você. Vamos, doutora Sandra. O pessoal tá muito quieto, sabe? Né? Quero chamar a atenção de vocês. Quem tá com sono aí? Uma das coisas mais importantes que eu quero colocar para vocês quando a gente fala de hiperatividade com déficit de atenção, no caso aí, a gente sempre quer colocar as pessoas dentro de uma caixinha, né, Sandrinha? A gente quer sempre colocar as pessoas dentro de uma caixinha, porque isso é importante o diagnóstico. Então, na avaliação neuropsicológica, a gente consegue avaliar as funções cognitivas e comportamentais. Essas funções cognitivas, que incluem a atenção, a memória, a percepção, esse conjunto é que faz com que nós aprendamos a falar, a escrever, a raciocinar. O conjunto dessas funções cognitivas é que nos faz quem somos, até mesmo para entender quem somos afinal, qual é o nosso propósito de vida, que razão da nossa existência. Porém, a gente precisa entender que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, são conexões das células importantes do cérebro, que são os neurônios. Nós temos 5 tipos de neurônios no cérebro, do nosso corpo humano, na verdade. Em cada região do nosso cérebro, nos hemisférios, a gente tem localizado algumas especificações de comando do nosso corpo. Por exemplo, quero todo mundo em pé agora, por favor. Todo mundo fica em pé. Vamos lá? Vamos fazer um exercício agora. Antes de vir para cá, eu estava assistindo um vídeo de um bebezinho logo ao nascer, com dificuldade, doutora, de respirar. Se a criança estava com dificuldade de respirar, qual era a probabilidade dela morrer? Grande. Então, a primeira coisa que a gente aprende na vida é Então, inspira, ó. Pelo nariz e sopra pela boca. Inspira pelo nariz e solta. Solta o ombro, relaxa o corpo, solta aí. Respira fundo agora e segura que eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. Pode sentar agora. Tudo isso que vocês acabaram de fazer, houve um comando do seu sistema nervoso. No momento em que você respirou, você começou a oxigenar o quê? Seu cérebro. E quando você oxigena seu cérebro, o que tem no sangue? As hemácias, hemoglobinas. Isso são fatores importantes, porque é por meio do sangue, da hemodinâmica do sangue, que vai existir os neurotransmissores. A dopamina, a serotonina, a melatonina. Todos esses neurotransmissores, eles são produzidos onde? Vamos lá? Onde nosso próprio corpo ele reproduz isso. Porque o nosso cérebro, primeiro, ele é elétrico. E o nosso corpo, ele é químico. Então vamos lá, biologicamente falando. Existem substâncias químicas que facilitam a eletrólise. Por exemplo, você pode colocar lá água, sal e colocar 2 pontes, né? Que a lâmpada vai acender. A pilha lá, a bateria vai acender. A mesma coisa, a dopamina e a serotonina, a adrenalina, vários neurotransmissores são responsáveis pelo nosso estado de humor. Acontece que uma pessoa, aí eu vou falar que a hiperatividade a gente tem que caracterizar que ela inicia na primeira infância. Quando a mãe começa a compreender o seu filho ainda quando bebê, se você preocupar com o sono do seu filho, você terá a probabilidade de não desenvolver esse TDAH. É um processo de desenvolvimento. A gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, o nosso cérebro, ele tem um sistema de plasticidade. Ele é plástico, ele se transforma. Ele tem um sistema que eles vão produzindo novos neurônios. Então, no caso de um Alzheimer, por exemplo, é perda de neurônio. A pessoa vai esquecendo, vai tornando os neurônios não funcionais. Quando a gente tem neurônios funcionais, mas que esses neurônios, eles só comunicam por dopamina, eu estou falando de um TDAH. Ele só vive por dopamina. Dopamina é o neurotransmissor que faz com que você acorde de manhã com bom humor, claro.
Porque se você acordou de manhã, o dopamina falou assim: acorda, João, tá na hora de ir para trabalhar. 6 horas de manhã, João tá acordando. Se for para acordar 4 horas da manhã, seu sistema biológico vai te acordar. Isso é o seu sistema dopaminérgico que tá dando o alerta para adrenalina vir logo na sequência. Adrenalina é o quê, doutor? É vontade de correr, vontade de pular, bora! Abre a janela e fala assim: dia lindo pra nós, oh meu amor, que felicidade, café tava ruim, mas tá bom, vamos lá. Então quando você sai com essa energia, com essa vivacidade de casa, você tá com um efeito de dopamina. Isso não é bom? É ou não é? É bom demais. Mas só vai ocorrer isso se você dormiu bem. Agora, se eu tenho uma criança que conversa de noite, que vira na cama, sai virando de um lado pro outro, que ronca, que a gente chama de apneia durante o sono, conversa demais. Mãe, tá na hora de levar pra onde? Pediatra. Começa lá, né, doutora? Começa no pediatra. Se a criança tiver menos de 2 anos, a recomendação... não faço investimento muito caro para fazer avaliação neuropsicológica. Eu já digo logo para os meus pacientes, quando chega com menos de 2 anos, com aquela criança hiperativa que anda para lá, corre para cá, não consegue ficar quieta, que é isso, que é aquilo outro, já sobe em cima da mesa, já estava... Não tem essas crianças? Essas já é sinal de hiperatividade, não precisa nem fazer esse testezinho aqui. Já é sinal. Aí chega no pediatra, o pediatra fala: nossa, mãe, observa mais um pouco. Aí ela vai fazer as recomendações metabólicas. Quanto de açúcar você dá para ele? Você viu no desenho? Deu remédio, tá bem, mas na hora que deu sorvete, que é o açúcar, o que acontece com o açúcar? O açúcar é uma química. E o processo que o nosso cérebro mais gosta é de açúcar, glicose. Nosso cérebro gosta de glicose. Então, quando ele libera a glicose no sangue, esse sistema dopaminérgico, adrenérgico, ele fica ali, flutuando. E ele só quer coisas que dá prazer. Se for colocar para ele fazer uma coisa copiada do mesmo jeito, esquece, mãe, esquece que ele vai querer outra coisa. Ele vai subir em cima da mesa, vai quebrar a mesa toda, mas não vai fazer aquilo que você quer. Não faz. E se você deixar ele para fazer muito tempo, por exemplo, tem uma atividade que a escola manda os livros para eles, né? E aí, se tiver 10 coisas para fazer, mãe, ele vai fazer uma coisa. Se você fazer isso, presta atenção, ele vai fazer uma coisa, se você fizer isso, eu deixo 10 minutos assistindo TV. Ele vai fazer, mas você tem que dar a TV para ele. Você vai fazer isso e mamãe vai te dar sorvete. Você tem que fazer e vai dar o sorvete, porque ele vai te cobrar, não é isso? É dentro dessa perspectiva, ou seja, ele sempre quer uma recompensa. Aí você vai estar acostumando seu filho, por recompensa. Aí quando ele fica jovem, adulto, adolescente, se você não der o celular para ele, ele vai quebrar toda a casa, mas só vai parar quando você der o celular para ele. E hoje nós temos um índice muito grande de crianças que não foi precocemente tratada. Que a gente está falando de uma situação que, se você observa precocemente, levando para o pediatra, e ele conduzindo, se vai precisar de uma avaliação neuropsicológica, de um acompanhamento psicopedagógico, pode ajudar a sua criança a estimular a região neural, de forma que ela não precise chegar ao medicamento. Porque se você faz uma dieta alimentar baseada em substâncias que vai ajudar no controle dessa dopamina e o adrenérgico, tipo frutas, legumes, principalmente o consumo de ovo, banana, tá? Isso é importantíssimo. Você já vai poder mudar os hábitos alimentares do seu filho logo cedo. Aí, se você não só dá energia para ele, só vai dando energia, aí você vai criar um adolescente com problemas funcionais com a lei, principalmente. Hoje nós temos um grande índice de crianças e adolescentes na Fundação Casa. Por quê? Em um estudo foi direcionado que a maioria dessas crianças na Fundação Casa, eles foram hiperativos ainda quando criança, que eles ainda são adolescentes, mas são crianças hiperativas. Hiperativas que os pais achavam que era questão moral, sabe? Como a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, eu vou fazer a seguinte pergunta: esse adolescente, essa criança tem um autocontrole sobre isso? Tem ou não? Claro que não. Nós estamos falando de um transtorno dos neurônios, problemas nas células desse neurônio. Então precisa de tratamento. Por isso que é preciso fazer uma avaliação completa, que aí a gente desmistifica isso que a gente estava comentando antes, Sandrinho. Do uso
de medicações a longo prazo. Porque chegou ao meu consultório, principalmente quando a gente tem um município que não tem uma política pública de saúde voltada para essas questões, só é troca de medicação. Se você tem uma criança com hiperatividade, você tem que entender que esse é um tratamento multiprofissional. Precisa de vários profissionais intervindo para que o futuro dela ela tenha qualidade de vida. Porque quando chega na fase adulta, ou ele é um presidiário, um ex-presidiário, ele tem confronto com a lei, ou ele violenta os filhos, esposa. Você pode perceber que há um tipo, se não tratado, há um tipo de violação de si mesmo. Porque quando a gente não compreende o nosso mecanismo de defesa, porque isso é defesa, tá? É defesa do próprio corpo quando isso acontece. Então, quando ele tá aqui, esbarra e cai no próprio pé, é porque o sistema neural dele, na região motora, teve um problema. Aí ele vai ter problema de escrita, porque às vezes não pega corretamente, ou se pega, deixa cair. Isso é o sistema neural com problema. A célula com defeito. E aí a gente precisa entrar. Tem alguns casos que precisa entrar com medicação altíssima, já com dosagens altas no período de adolescência. E adulto, então, tem outros tipos de mecanismo. Existe o processo terapêutico que tem que ser acompanhado. Então, assim, para a gente conseguir minimizar o resultado futuro. Tem vida? Tem, vive. A pessoa vive. Mas vive dentro do padrão normal? De normalidade? Não vive no padrão de normalidade. Então a gente precisa buscar o mais próximo possível de qualidade de vida para as pessoas que têm e vivem com esse transtorno. É possível ter sucesso? Meu filho vai ter sucesso na vida, doutor? Se eu diagnosticar, meu filho vai ter sucesso na vida? Vai. Só que não queira que ele seja um contador, que ele não vai, se ele não tiver o foco para números, entende? Aí eu vou dizer, que ela diz da filha dela, que tá minha paciente, eu vou dizer. Quando a gente percebeu o problema, e ela percebeu que o dom dela é a música, ela falou assim, ponto, meu hiperfoco é na música. É lá que vai estar meu sucesso, entende? Não vai ser dar palestra para um monte de gente. Não vai ser fazer outra coisa, não vai ser igual o pai, um pastor, não vai ser igual a Sandra, a mãe Sandra, que consegue, né, conversar, dialogar com todo mundo com facilidade. Ela já tem suas questões outras, né? E cada ser humano é diferente do outro. Aí para finalizar, Sandra, o meu desejo é, não queira ser igual, queira sim viver na diferença. O amor é que tem que ser igual, né? Porque é dele que nós viemos e é para ele que nós vamos. O amor é o único, é Deus. Então, é ele que fez essa máquina maravilhosa. E se há algum defeitozinho lá naquele neurônio, vai saber que Deus tem uma providência também para aquilo. Olha só, nem tudo é seu fim, está acabado. Então assim, a gente se cuidar, de perceber e de entender essas nuances é para entender o outro. Eu acredito aqui que não tem ninguém hiperativo aqui, a não ser uns 2 ou 3 que eu já percebi. Mas a maioria aqui não é. Então a gente precisa entender que o hiperativo não consegue ficar muito tempo no mesmo lugar. Então nós já estamos aqui para 1 hora, 2 horas aqui nesse lugar. Entende? Então assim, a gente passa a entender o hiperativo para poder ajudá-lo, para poder compreendê-lo e não estigmatizar, abandonar ou fazer de diferença. Porque o grande problema nas doenças neuropsiquiátricas é que a gente se afasta dessas pessoas. A gente cria um estigma, elas não conseguem, por natureza, já permanecer em determinadas amizades. Tem isso também, né? Porque elas são muito sensíveis elas se entregam demais às amizades e quer retorno. E muitas vezes não tem, né? Reciprocidade. Então é muito difícil. Nesse sentido da nossa perspectiva humana. Então a gente precisa aceitar o outro nas suas diferenças. Esse é um ponto importante para nós. Tá bom? Gratidão. Tá vendo? Eu ia falar da noradrenalina, que eu já tinha colocado, mas quando eu soube que ele vinha, eu falei, não. Vamos deixar o dono do cérebro aí falar, porque ele entende. Cada um na sua área. A gente fala, a gente sabe também como é que funciona, mas vamos aprofundar com quem sabe, vamos aproveitar os profissionais que a gente tem.